Sim, está gravando. Oremos, meus irmãos. Senhor, nós estamos reunidos para ouvirmos a tua palavra. Nós precisamos dela para viver. Fala tu conosco, Senhor, e ajude-nos para que possamos responder com fé e confiança. Perdoa-nos a nossa culpa e tira tudo do nosso caminho que nos quer impedir de seguir Jesus. Misericordioso e benigno Deus, nosso Pai por Jesus Cristo, agradecemos-te de coração que podemos estar aqui juntos para adorar e para ouvi-lo. Agradecemos de Jesus. Nós sabemos que ouvimos a tua palavra. Dá-nos, Senhor, o que precisamos para viver. Conforta-nos e fortalece-nos no caminho da fé e da obediência. Amém. 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 Obrigado. Então, vamos lembrar mais uma vez nosso contexto. Deus usando João para escrever uma carta para 7 igrejas na Ásia, irmãos que estão passando por perseguições, e são perseguições pesadas, difíceis, né? Tem irmãos perdendo seus bens, sendo presos e até mortos. Tivemos até lá no capítulo 6 as almas que já morreram reclamando, pedindo justiça a Deus. Então, quando nós estamos, acho que eu nunca estive numa situação como eles, claro. Estou tentando lembrar, uma vez eu estava nos Correios do tanque, até os Correios já fechou, e era hora de fechar a loja, fecharam a loja e tinha 2 pessoas lá dentro que anunciaram um assalto. Mas só que aquele assalto foi um assalto tranquilo, porque logo foram falando. Vai ser que nem na novela das 8. Ninguém vai se machucar, vai ser tudo tranquilo. Não queremos nada de ninguém, só queremos levar as coisas dos Correios. Então, eu não senti muito medo. Mas vamos imaginar, não sei se você já esteve numa situação correndo perigo, uma pessoa amada, uma pessoa fazendo ameaças. Eu penso que, além de buscar a nossa segurança, queremos que alguém tome conta do inimigo, né? Tem que tirar o inimigo, tirar o perigo e também ter a nossa certeza de nossa segurança. Então, nós temos visto nas últimas semanas, capítulo 16, 17 e 18, o livro falando sobre o inimigo, né? Babilônia, a grande prostituta. Caiu a grande Babilônia. Agora, no capítulo 19, a coisa vai ficar mais alegre, que vamos ver a festa, vamos ver a alegria daqueles que conseguiram se salvar. Então, aqueles capítulos foram, podemos dizer, pesados, ou de uma forma, certa forma, negativos, mas o negativo para quem está diante de um inimigo é uma bênção, né? Se seu inimigo está sendo derrotado, se seu inimigo está sendo tirado, é um grande alívio. É realmente uma bênção divina, como foi para nossos irmãos lá. Alguém tem um comentário, uma pergunta sobre o que nós passamos, 16, 17 e 18? Lana levantou o dedo. Me perdoe, não é exatamente uma pergunta, é que eu estou com o meu celular do lado e ele piscou aqui, eu vi que é a irmã Márcia. Desculpe, realmente. Eu começo a ensinar e eu esqueço que tem gente querendo entrar. Se eu lembrar, daqui para frente, eu vou mudar, vou começar a colocar senha em todas as reuniões, que eu acho que tendo senha não vai mandar vocês para a sala de espera. Que antigamente eu não precisava fazer senha, que não estava mandando ninguém para essa sala de espera, mas de repente o Zoom parece que mudou as regras. Me perdoe, Ricardo. Imóvel.
Eu não olhei para a porta, não vi que tinha gente do lado de fora. Pô, te botaram de porteiro aí, Léo? Agora eu sou professor e porteiro, tenho duas funções. Boa noite, irmão. Boa noite, Boa ficamos noite, barrados cara. na porta. Barrados no baile. Você, Márcia, pode agradecer a Lana, que a Lana falou, abre a porta para a Márcia. Lana! Poxa, que rápido. Obrigada, Então. irmã. Então, nós estamos fazendo uma pequena revisão do que nós vimos nas últimas semanas. E hoje, então, estamos no capítulo 19. Acho que eu já falei para vocês que não sei se é meu capítulo predileto nesse livro, mas é um capítulo bonito. Um capítulo muito mais alegre do que esses últimos. Então, quem gostaria de ler? Capítulo 19. Vamos começar lendo só do 1 ao 10. Quem quer se oferecer? Wellington? Sim. Leiamos. De 1 ao 10, né? Sim. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava, Aleluia! A salvação, a glória pertencem a nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra, com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou, Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes postraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram, Amém, Aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando, Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijémonos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Muito bem. Então, de fato, uma leitura muito bonita, muito linda, que nos alegra. Então, começa, pelo menos na minha tradução, e a tradução do Willy é parecida com a minha, com a palavra depois. Depois disso o quê? E dos céus. A queda da Babilônia. A queda da Babilônia, né? Com a derrota de Babilônia. Babilônia caiu, então, lá nos céus, a multidão está festejando. Uma grande multidão exclamando, Aleluia! Salvação, glória, poder pertence ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Aqui uma resposta para aquela pergunta que nós temos colocado como a pergunta central do livro, do 6:10. Até quando, Senhor? O Senhor não vai agir e fazer justiça? Então, aqui, Deus já fez justiça e o povo está aplaudindo, o povo está em festa.
que ele condenou a grande prostituta, por quê? Que corrompia a terra, e ele cobrou dela o quê? O sangue dos inocentes. O sangue dos inocentes, o sangue dos servos do Senhor. Então, mais uma vez, nós podemos dizer o quê? Hoje, né, no nosso mundo, agora em 2020, aqui no Brasil, em outras partes do mundo, existem injustiças? Tem pessoas fazendo coisas erradas? Muito. Sim. Tem pessoas fazendo coisas erradas e ficando impunes? Sim. Sim. Tá assim, né? Sim. Mas Deus está vendo, né? Deus está vendo tudo e Deus um dia há de fazer justiça, né? Se nós achamos que, espero que não, né? Mas até nos Salmos tem autor que fala, né? Ah, então não vale a pena fazer o bem, né? Porque as pessoas fazem as coisas erradas e tudo dá certo. É. Nós nunca podemos pensar assim. Também como outro que está aprontando e fazendo tudo errado, achando que está se dando bem, ele vai ver lá na frente que Deus está vendo, ele vai receber, né? O que a pessoa planta, vai colher. Podemos até dizer que é uma lei da natureza e lei de Deus, lei divina. Certo? Então, mais uma vez, no versículo 3, a multidão exclama, aleluia! Aleluia, Deus seja louvado. A fumaça que dela vem sobe para todos sempre. Essa fumaça está subindo de onde? Da igreja, né? Hã? Da Babilônia. Da Babilônia, da cidade que foi destruída. Então, é uma destruição total. Até foi falada, acho que semana passada, sobre Roma. Roma existe hoje, mas não tem o Império Romano, não tem Roma como a potência como era. Agora, quando nós chegamos no versículo 4 me fez lembrar do capítulo 4. Lembra que no capítulo 4 começa uma porta aberta para os céus, olhem lá para dentro e vê onde está Deus? No trono. No trono. Isso é importante para o povo daquela época? Sim, muito. Porque o povo daquela época parece que quem está no trono? Roma. O imperador, né? O César. O imperador está lá e ele tem cetro na mão e ele está fazendo o que ele quer e está fazendo muitas coisas erradas, mas só parece, né? Que na realidade quem é o soberano é Deus. Como nós usamos aquele exemplo do jogo de futebol, né? Tem o time do dragão e o time do cordeiro. Parece que o time do dragão está ganhando, ou até está ganhando de uma certa maneira, mas o cordeiro, nós vimos semana passada, onde foi? Eu sublinhei, 17:14, que o cordeiro há de vencer. Ele é o Senhor dos senhores. Então, aqui, Deus está no trono e temos aquela visão dos 24 anciãos, os 4 seres viventes, todos adorando ao Senhor. E diz no versículo 5, louve nosso Deus todos, né? Grandes e pequenos. Vem de novo a grande multidão no versículo 6, aleluia, porque o Senhor nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, a Ele toda a glória. E aí, então, no versículo 17 e 18, alguém chegou hoje falando boa noite, não sei se foi meninas ou irmãs. Aqui é a parte que as irmãs gostam, né? Quase toda novela tem que ter um casamento, não tem? E eu acho que é o dia que dá mais ibope, é o dia do casamento. Então, o Apocalipse também tem o casamento.
Quem é o noivo? Jesus. Jesus, o Cordeiro. E quem é a noiva? A igreja. E a igreja. E a igreja está veste o quê? Vinho. Vinho finho, né? Vinho finho, brilhante, puro. E aí, como se estivesse em parênteses, tem uma tradução para a gente, não tem? O vinho finho representa Os atos justos. os atos justos dos santos. Então, de novo, Deus está vendo. Não sei se eu falei nessa aula, mas eu sei que às vezes acontece de um irmão estar fazendo o bem, fazendo o que deveria fazer, mas um pouco triste porque ninguém está vendo, ninguém sabe. Ele pensará que eu estou trabalhando à toa, né? Mas Deus está vendo, mesmo ninguém sabendo, Deus sabe. Ele é sempre certo fazer a coisa certa. Não precisamos do reconhecimento das pessoas. Alguém falou? Aquele que trabalha para o Senhor, o tempo receberá do Senhor a recompensa. Amém. E esse é o melhor pagamento que existe, não é, Alves? Não existe recompensa melhor. Então, temos aqui, no versículo 9, mais uma bem-aventurança no nosso livro. Eu gosto dessas bem-aventuranças. Quem são os felizes no versículo 9? Convidado para o banquete. Para o banquete. Quem vai fazer parte desse banquete do casamento do Cordeiro. Uma festa, eu não sei se você tenta lembrar da melhor festa que você já foi. Né? Doces, salgados, comida, né? Nada se compara com essa festa que há de ter na glória. Aí, então, temos uma coisa interessante. Quem declara essa bem-aventurança é um anjo. E o que João faz quando ele está de cara com esse anjo? Se ajoelha, se prostra. Se prostra. Diz que ele caiu, não sei se ele caiu de joelhos ou se ele caiu com o rosto no chão. Ele caiu para adorá-lo, né? Mas... Fala, Alves. Né? Isso está no 10, né? Caiu aos seus pés para adorá-lo. Mas o que o anjo disse? Não faça isso. Não faça isso. Até me parece que tem algumas pessoas que gostam de estudar sobre os anjos, ficam fascinadas com os anjos, falando muito sobre anjos, mas a Bíblia nos mostra que os anjos existem, os anjos são servos do Senhor, até servem a gente, mas não devem ser adorados, cultuados. Que o anjo diz que ele é também um servo do Senhor. Eu simulei na minha Bíblia que ele disse, adore a Deus. Não é para adorar nenhum ser humano, não é para adorar um anjo, só deve adorar a Deus. Quem tem uma observação, uma pergunta nessa primeira parte aqui? Todo mundo preencheu sua folha hoje? Foi fácil? Tinha alguma dúvida? Quando a gente ora assim, que pede para Deus acampar os anjos ao nosso redor, está certo? Então, eu não sei se é uma coisa errada, Daisy, mas eu pessoalmente não faço esta oração. Eu acho, isso né? Você tem todo o direito de discordar. Eu acho melhor pedir Deus para nos ajudar. E se Deus achar que a melhor maneira de nos ajudar é acampar os anjos ao redor, ele vai fazer aquilo. Mas se Deus achar que tem uma outra maneira melhor, eu acho que deixa nas mãos dele e ele vai fazer do jeito dele. Eu escuto muito essa oração, é comum, né?
mas eu não faço essa oração. Mas aí é de cada um. Até deixa eu falar uma coisa. Eu gostei de duas coisas que eu vi no Facebook, acho que foi ontem. Que sábado teve os batismos, né? Inclusive, a Júlia foi batizada. A Júlia, filha da Kátia. A Kátia, que é sobrinha da Amélia. E também não deixa de ser sobrinha do Hilário. Então, alguns estavam falando que Hilário, na glória, ficou alegre com a decisão da Júlia, que Hilário no céu está batendo palmas. Meu Deus. Aí, então, nossa irmã Vilma, não sei quem conhece a Vilma, eu vi que ela entrou lá com dizer, ela disse, irmão, certamente se Hilário estivesse vivo, estaria muito alegre com essa decisão da Júlia, mas não, a Bíblia não nos ensina que as pessoas no céu estão olhando e se envolvendo com nossa vida aqui. Eu não sei. Eu acho que nós temos que ter cuidado, às vezes, com as coisas que a gente fala. Né? Que, às vezes, nós podemos falar coisas que o mundo fala e não necessariamente coisas que a Bíblia fala. Porque depois que morre, não vai de Abraão, não vai dormir, não fica dormindo até a volta do Senhor? Isso também é outro assunto. Alves, lendo lá em, acho que é Lucas 16, sobre o rico e Lázaro, parece que estão acordados. Eu penso, isso de novo, que dormindo é dormindo aos olhos de nós que estamos vivos aqui. Que você olha para um corpo de uma pessoa que faleceu, aquele corpo está sem vida. Então, o corpo, podemos dizer que está dormindo. E certamente a pessoa está esperando a volta de Cristo. Mas até vemos no livro de Apocalipse as almas conversando com o Senhor. Não foi? No capítulo 6, as almas debaixo do altar, até reclamando, se queixando que Deus ainda não fez justiça. Mas tem vários detalhes aí que a Bíblia não explica tudo tão certinho. Carlos. Tem uma pessoa que está querendo entrar aí na live. Tem duas pessoas, me perdoe. Carlinhos está de olho. Você como porteiro está despedido. Tem a Josi e Sidney. Que bom. Então, vamos prosseguir, vamos ler a última parte desse capítulo. Deixa eu primeiro receber os alunos novos que estão entrando. Não sei se vão conseguir entrar direitinho. Sidney, está ouvindo a gente? Está ouvindo? Estou ouvindo. Que Boa bom. noite. Boa noite. Não estou te vendo, mas vejo o seu nome. Josi também está aí? Estou. Boa noite, seja bem-vinda. Também estou vendo sua foto, mas não estou vendo você. Mas tá bom, nós estamos nesse curso de Apocalipse. Já estamos no capítulo 19. Faltam poucas aulas, mas é um prazer ter você, pode vir sempre. E nós vimos já hoje 19, do 1 ao 10. Agora, vamos ler do 11 ao final. Alguém quer se oferecer para fazer essa leitura? Posso ler? Josi, vai ler? Não, Márcia. Márcia. Tá. Márcia vai ler. Leiamos. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. Tem um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro,
e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Obrigado. Eu vou fechar todos os microfones, estou escutando um barulho, não sei de onde. Pronto, melhorou. Aí, quando você quiser falar, é só abrir seu microfone para falar. Aqui, então, tem pelo menos duas coisas que já foram citadas em aulas anteriores. Uma é que no capítulo 6, vimos um cavalo branco, e muita gente no capítulo 6, quando vê cavalo branco, automaticamente pensa que é Jesus ou é do lado do bem, mas nós determinamos, pelo menos eu acho que todo mundo concordou, que lá no capítulo 6, aquele cavalo, como está no conjunto de 4 lá, está indo contra o povo de Deus, mas certamente aqui no capítulo 19, esse cavaleiro, no cavalo branco, é o próprio Jesus, e vamos ver todos os detalhes aqui. Outra coisa que nós vimos foi sobre o dragão e as duas bestas que aparecem nos capítulos anteriores, mas aqui, quando chega no versículo 20, não tem duas bestas, tem uma besta e o falso profeta. Então, esse falso profeta certamente é a segunda besta, que tem o papel justamente de proferir mentiras, né, de enganar o povo, que aqui fala sobre o engano. Mas vamos voltar, então, para o versículo 11. Então, depois de toda essa festa, no início do capítulo, diz aqui no 11, vi os céus abertos, e aí tem um cavalo branco, e o cavaleiro, qual o nome dele? Agora alguém tem que abrir o microfone. Fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro. E ele julga e guerreia com justiça. Então, nós temos falado praticamente toda a aula, né, sobre justiça. Esse livro, um dos temas principais do livro é justiça, que Deus é justo. Graças a Deus por essa justiça, né, que Deus é correto. Deus não faz acepção de pessoas. E como nós falamos, Deus há de julgar as pessoas erradas. Só não vamos pedir justiça para a nossa salvação, né? Que precisamos da graça e da misericórdia de Deus, porque ninguém é perfeito. Mas nós que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, agora precisamos levar uma vida seguindo esse caminho que ele abriu para a gente. Mas ele julga com justiça. Até interessante também, aqui no versículo 12 do capítulo 19, nos lembra do capítulo 1. Lembra que João viu o Cristo ressurreto
E vimos todos aqueles detalhes, como Jesus é, e um dos detalhes foi olhos como chamas de fogo. A cabeça com coroa. É interessante também o nome que só ele conhece. Parece que eles tinham naquela época uma ideia de que, conhecendo o nome de alguém, você teria tipo um poder sobre aquela pessoa. Então, se o nome dele só ele conhece, é que ninguém domina. Ele né, está isento de qualquer tipo de perigo. Também, outro detalhe muito interessante, está vestido com um manto e, diferente da noiva, a noiva está vestida de branco, mas e o manto desse cavaleiro? Agora eu vou abrir para vocês. Com sangue, né? O manto tingido de sangue, que também volta a lembrar tudo que foi falado nesse livro sobre Jesus, lá no capítulo 5. Lembra quando estão procurando alguém para abrir o livro? Não encontram ninguém, até que finalmente encontram o cordeiro e diz que ele é digno por quê? Lembra do capítulo 5? Por que o cordeiro é digno de abrir o livro? Não tem pecado? Não, não é o que está escrito lá. É verdade que não tem pecado. É que ele morreu para salvar os pecadores. Exatamente, porque ele se entregou por nós, ele morreu por nós. Então, graças a Deus por isso. Então, aqui, seu manto está tingido de sangue. Seu nome é Palavra de Deus. Isso também lembra, não esse livro, mas o livro de João. João capítulo 1 começa falando sobre o verbo, né? E no princípio era o verbo, a Palavra de Deus. Aí tem exércitos com ele. Eles estão vestidos de linho fino, que já vimos que são as suas obras. De novo, voltando para o capítulo 1, da sua boca sai uma espada afiada que ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Pisa no lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Até nós já vimos, esqueci qual foi o capítulo, que houve pisando nas uvas, lembra? E o que saiu das uvas foi sangue, que chegou até o freio dos 14. cavalos. Foi no 14? 14. Obrigado. Então, mas aqui também ele está exercendo poder e justiça, de novo uma esperança para o povo que está sendo perseguido, o povo que está sofrendo pela mão dos romanos. Mas o nome dele, pode ler ali no 16? Seu manto em sua coxa está escrito esse nome. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Depois, no 17, vem um anjo que está em pé no sol. Aqui, para Sidney e Josi, que estão aqui hoje, temos falado muitas vezes que esse livro de Apocalipse não é um livro para a gente ler, é um livro para a gente ver. Então, tenta imaginar um anjo em pé no sol, né? Clamando em alta voz e falando com quem? Com as aves. Com as aves. E essas aves vão ter um grande banquete. Deve ser aqui que o Flamengo pegou a ideia de ter urubu como símbolo do clube. Porque essas aves, o que vão comer? Os pecadores, né? Carne dos reis, né? Generais, poderosos. Né? Então,
novamente, né? Os inimigos do Senhor parece que estão ganhando, né? Parece que são fortes demais, que não tem como, né? Tenta, não sei como imaginar hoje, mas o Império Romano era um império muito grande, muito forte, né? Dominaram uma boa parte do mundo com uma grande facilidade e mantinham tudo ali sob seu poder. Mas aqui, quando Deus diz assim, acabou, então tudo vai cair. E Ô, vem, irmão Léo, então, irmão, Luiz. as árvores se deram bem, né? Que só vão comer picanha nesse banquete, né? Mas é picanha de gente. Só rei, general. Não, mas tem os escravos aqui. Livres de escravos pequenos e grandes. Os escravos, tem os cavalos. Tem os cavalos também, né? Cavalos também, tem tudo. É a carnificina completa. Que vai aniquilar os inimigos, né? Não vai sobrar nada. Não sei se as formigas vão ter o que comer depois, né? Mas isso tudo é uma simbologia, né? Demonstrando a derrota dos inimigos do Senhor. Então, chegando no versículo 20, a besta presa, o falso profeta que havia enganado as pessoas. Cadê aqui? Vou ler de novo o 20. A besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dele, com os quais havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, abro para vocês. Sim, Carlos. Foi aí que o diabo foi derrotado definitivamente, não? Está chegando lá. Até no capítulo 20 vai falar mais. Tá certo. Nós vamos ver mais sobre a derrota do inimigo no capítulo 20. Nossa próxima aula. Mas aqui ainda está falando mais sobre Roma. Outras perguntas, comentários? Sim, claro. Deise Alves, alguma coisa aí? Não. Peraí. Mais alguém? Sidney e Josi que chegaram hoje também podem falar, se quiser. O Sidney, se quiser falar, tem que ligar o microfone, que desligamos todos os microfones. Está me escutando? Sim, agora estou. Aqui está sempre falando de Roma, né? Do povo que estava açoitando a igreja, os fiéis. E aqui, quando fala da besta, está falando daqueles governos, dos generais, dos reis daquela época que estavam fazendo isso. Aqui teve Samuel. É tudo um conjunto. Diz aqui no 19, vi a besta, os reis da terra, seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo, contra o seu exército. Eu não sei se a besta é exatamente Roma, até creio que não, mas é um conjunto ligado ao diabo, né? Que tem aqui nem fala do dragão, né? Que o dragão é o próprio diabo,
Mas aqui são os aliados do diabo todos indo contra Jesus. Só que nesse capítulo 19 já mostra que é o cavaleiro que está no cavalo branco que vai derrotar os inimigos. O cavaleiro é o anjo? Esse cavaleiro aqui, não, esse cavaleiro aqui, no capítulo 19, versículo 11, 12, 13, 14, é o Senhor Jesus. Ah, porque nós no começo a gente leu que era o anjo, né? Agora aqui... Aonde era o anjo? No início, quer ver? No início de quê? Desse capítulo? Enfim, não. Não, o anjo vai avisando as coisas. O anjo tem mais o papel que ele fala, que vai anunciando. O anjo ele já avisa já. É porta-voz. Fala, Carlos. O anjo ele já está avisando que é Jesus. Mas no 11, quem está falando é João, né? João diz, eu vi os céus abertos. O anjo fala no versículo 9. E tem outro anjo ali que vai falar no versículo 17. E um anjo que estava em pé no sol. Então, esse anjo é o versículo 17. E esse anjo está vendo as aves. Ele fala das aves que vão comer os inimigos do Senhor. Senhor, aí. Tudo bem. Aí, então, o último aqui é o Senhor, um cavalo branco. Né? O cavalo branco é do versículo 11 até o versículo 16. E aí, então, ele aparece de novo no versículo 21. Né? Isso. Ele aparece... ele também está no 19. Está no 19 e no 21. Isso. Aí, eu estava confundindo aqui nessa parte do cavalo branco, que veio montar no cavalo branco, e guerreou aqui. Sim. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves passaram com a carne dele. Então, o Senhor ali, o Senhor Jesus. Sim. Até na realidade seria o Senhor e seu exército matando, as aves comendo. É que o urubu, ele geralmente não mata, ele só come. Né? É verdade. Irmão Léo, essa expressão, né, que a Bíblia usa é figurativa. A gente pode imaginar assim que o povo será destruído e que essas aves ela pode ser imaginária, né, assim, figurativa da uma expressão de falar na Bíblia. Sim, não é que nós vamos esperar aves que vão chegar, como Jesus também não vai chegar num cavalo branco. Sim. São figuras. Sim, no capítulo 19, no versículo 19 ao 20, eu entendi que seria o final dos tempos, o julgamento dos povos que são infiéis, aquele que não acredita no Senhor, e a condenação e a punição, a destruição da besta, de Satanás. Creio que no capítulo 19 ainda está falando sobre as pessoas daquela época. Mas embora, como nós temos falado em todas as aulas, o que aconteceu naquela época também acontece em todas as épocas. Que ninguém escapa. Né? Que Deus está vendo tudo e Deus sempre age com justiça. E no dia final também não será muito diferente. Mas nós vamos ver mais a parte final do capítulo 20 em diante. Tá. Ok. Entendi. Explicado.
quando ele fala aqui de sinais milagrosos em nome dela, mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos que nela, em nome dela, com os quais ela havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Então, eu entendo que Roma Antiga, e até o braço de Roma, que agora é o papado, que continua enganando o povo, que eles operam milagres e eles, eu acho que colocaram santos, né? E tornaram imagens para enganar o povo como se eles tivessem o poder de fazer milagres. Ou seja, eles atribuem a santos milagres, né? Alguns milagres. Exatamente como quando foi. Até temos essa passagem aqui, e nós já citamos, já lemos outro dia, mas vamos ler de novo. Tem nessa folha aqui, 2 Tessalonicenses 2. Vamos para lá. Que lá se fala a mesma coisa. 2 Tessalonicenses 2. Deixa eu ver. Tentar pegar uma pessoa que ainda não fala hoje. Flávia, pode ser você? Pode. Então, vamos tentar pegar o contexto, tentar ler um pouco mais. 2 Tessalonicenses 2, você pode começar no 5 e ler até o 12. Ok. Vamos ler. Vocês bem a Flávia sabem... vai ler, Lana. Tá, ok. 2 Tessalonicenses 2, do 5 ao 12. Tá. Então, vamos lá. Do 5 ao 12? Sim, por favor. Não se lembraram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas, e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, Lana, eu entendo aqui que é uma coisa muito geral, muito abrangente. Eu não iria dizer que é apenas uma fonte, como você falou, do catolicismo. Eu creio que existem várias fontes de engano, e essa parte de sinais e maravilhas enganadoras, não sei de todos os lugares que poderia vir, mas uma coisa é certa, que eu acho muito interessante, aqui no versículo 10 e 11, que quem vai ser enganado? De uma certa forma, aquelas pessoas que gostam de ser enganadas, né? Que não estão procurando a verdade, né? Rejeitaram o amor à verdade, que poderia salvá-los, e então Deus permite que sejam seduzidos, onde tem o 12 também, né? E porque não creram na verdade, tiveram prazer na injustiça. Novamente,
podemos dizer, a salvação é um presente que Deus nos deu, uma dádiva de Deus, e se nós recebemos a salvação, jamais podemos dizer, eu ganhei a salvação porque eu fiz por onde. Eu vou dizer, obrigado, obrigado, Senhor. O Senhor me resgatou, o Senhor abriu meus olhos, o Senhor me ajudou. Mas quem está no caminho da perdição, está no caminho da perdição porque quer, né? E não pode reclamar no dia final que, foi um engano, não sabia, eu não queria. Não, foi porque quis, né? Isso. Uma coisa deliberada. Então, esse castigo será um castigo merecido. Fala, Delvis. Esse castigo, ele serve para o ímpio e para o servo do Senhor, que estiver andando errado diante da presença do Senhor. Mas até eu diria que o servo que anda errado é um ímpio. É verdade, porque às vezes conhece a palavra, sim, mas não quer antes dela. E na realidade, creio que a Bíblia nos diria que essa pessoa é até pior, né? Porque se conhece a palavra e rejeita a palavra, a sua situação fica pior do que a pessoa que não conhecia. É verdade. Até pessoas que elas ceiavam, mas faziam sério. Aí ia lá, pedia perdão a Deus e voltava de novo para nos erros de novo. E é também uma alerta para a gente sempre ficar atento, sempre ser sensível e sempre perseverar e não achar que estamos bem, ficamos acomodados. Bia levantou a mão? Não? Carlos, você queria falar? Que eu acho que na ignorância é mais fácil para Deus perdoar do que o cara sabedor da palavra e descumprir a palavra. Aí sim, é pior. O chicote desce pesado. Uhum. Eu até às vezes falo, quando estou ensinando a Bíblia, que estudar a Bíblia é uma coisa perigosa. Por quê? Quem não conhece, né, até de uma certa forma tem uma desculpa. Aqui está dizendo que não tem desculpa, mas quem conhece é pior ainda, né? Porque já até desfrutou, né? Até Alves falou, já estava ceando na casa do Senhor, louvando ao Senhor, pregando a palavra do Senhor, e depois, para se desviar daquele caminho, eu espero que nunca seja o meu caso, mas hoje eu não consigo nem imaginar uma pessoa fazer uma coisa dessas. Ai daquele que por ele vier o escândalo. Né? É melhor que se coloque uma pedra, uma corda, num moinho e se jogue e se lance no mar. É o que diz a palavra, né? Que diz, Jesus disse, né? Jesus disse. Porque nós devemos preocupar na salvação. Não ter medo, mas preocupar com a salvação e ter uma vida com o Senhor. Muito bem. Marvel, uma palavra aí? Olha, eu estou ouvindo, porque para falar está difícil. Tá bom. Que eu vi um sinal de que tinha um barulho aí, eu pensei que você tivesse falado alguma coisa. Então, a gente para por aqui hoje. Capítulo 20, semana que vem. Josi ainda está aí, eu não estou vendo o Sidney, mas é um prazer ter você. Aqui está muito baixinho meu telefone. Ah, tá. Mas é um prazer ter você. Pode voltar semana que vem. Temos também outras aulas durante a semana. Amanhã tem a reunião das irmãs. Se você quiser fazer parte. Não, vou sim, pode deixar, vou ficar atenta. Soube que tem uma professora maravilhosa para a aula amanhã. Nossa irmã Márcia. Eu concordo. Eu também. Então, tá todo mundo batendo palmas. E se ela precisar de ajuda, amanhã, Josi, você pode ajudar. Obrigada. Então,
Então, é amanhã, às 19h30, o Dia das Irmãs. Ricardo, pode fazer a nossa oração para fechar essa reunião de hoje? Posso, irmão. Eu estou aqui contemplando o amor dos irmãos, é muito bonito. As irmãs dando força uma para as outras, isso é lindo demais. Muito bom. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, graças te damos por mais esse dia, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua paciência para conosco. Obrigado por esse momento maravilhoso na qual nós nos reunimos para estudar a sua palavra. Nós possamos desfrutar o máximo, Senhor, desse estudo de Apocalipse e que o Senhor abra nossa mente, nos faça enxergar exatamente como ela foi escrita, Pai. E que isso traga benefício para as nossas almas, esperança para nós, Pai. Obrigado, Deus, pela vida de cada um presente, que o Senhor abençoe a cada família aqui representada e que nós possamos ter um final de dia, Senhor, sempre na presença do Senhor. Obrigado, Deus querido. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Eu vou tentar mandar a próxima folha logo, que esse capítulo 20 não é muito grande, mas é um pouco mais complicado. Então, vocês estudem, provavelmente vão ter algumas perguntas. Não sei se eu vou ter as respostas, mas vamos estudar juntos. Tá? Bom, Léo. Fica na paz. Paz para todos. Obrigada pela aula. Boa noite.